Artigo 157, inciso 2º da Constituição Federal. Então nós teremos aí 20%. 20% já vai. E o município vai ficar chupando o dedo nesse caso aí. O município não vai receber nada. O município não vai receber nada. Certo? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Depois nós temos aí o imposto sobre a produção industrial, o chamado IPI, né? Previsto lá no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal. Então vejam o que prevê o IPI. De tudo que foi recolhido de IPI, né? De tudo que foi recolhido de IPI, 10% vai para o Estado. 10% vai para o Estado. 10% vai para o Estado. Não é verdade? Deixa eu colocar na sequência aqui para nós não nos perdermos. Olha meu apagador aqui, como é que tá. Não é verdade? Esse é o apagador. Então nós temos lá, no artigo 159, inciso 2 da Constituição Federal, 10%, né, vai para os Estados. Então o artigo 159, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 159, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 159, inciso 2º, diz que 10% vai para os Estados. Então, de tudo que for recolhido de IPI, 10% vai para os Estados, certo? Então, veja que nós temos aí a questão do IPI, né? Depois nós temos o IOF, né? O que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras, regulado pela Lei 5.143 de 2008, na verdade, e também o decreto 6306, o decreto que regula o IOF. Então, qualquer dúvida referente ao IOF, tá, está lá no decreto 6306 é o decreto, o ano não me lembro, mas é um decreto, é só colocar 6306 que aparece lá o IOF, né? E desse IOF, ele só é cobrado em uma situação, quando é sobre o ouro. Então só tem uma situação aqui, que é a questão do ouro, né? Ouro. Então, ouro. Só sobre o ouro. Está previsto lá no artigo 153, parágrafo 5º. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Lá no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal, nós temos que 1%, né? 1% do valor da pepita, né, pepita de ouro, 1% será de IOF. E aí vai haver uma repartição desse 1%, né, 1%. A União vai passar 30% para os estados e Distrito Federal e 70% para os municípios. Então, numa pepita, no município que for encontrada a pepita, né, digamos que a pepita seja encontrada em Rio Branco. Rio Branco vai levar 70% do valor de 1% deste valor da pepita. Então, se a pepita tem um valor de R$100, né, ela vai levar 70% de 1%. Então, 70 centavos, não é verdade? Então, veja que nós temos aí, isso está previsto no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Depois nós temos o ITR, né? O ITR o senhor já conhece, né? Que é o imposto sobre a propriedade territorial rural, previsto no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, e é regulado pela Lei 9.393, o ITR, né? O ITR tem duas situações aí. Na verdade, nós temos aí a questão da capacidade e da competência tributária, lá do artigo 7º do CTN, que diz que a competência é indelegável, mas a capacidade é. O que é capacidade? A capacidade é cobrar, fiscalizar, né? Competência é legislar. Como a competência do artigo 153, inciso 6º, é da União sobre o ITR, ela é indelegável nos termos do artigo 7º do CTN, não é verdade? É indelegável, mas a capacidade não é. Então veja que o ITR, a União, ela pode passar essa capacidade de cobrar, de fiscalizar
para o estado ou para o município. Pode, né? Então veja como ela passa. Por exemplo, Rio Branco. Rio Branco, a capacidade tributária sobre o ITR é do município. Então quem é que cobra, quem é que fiscaliza o município? É a cidade de Rio Branco, é o município de Rio Branco, é a procuradoria do município de Rio Branco, não é verdade? Não é a União, deveria ser a União. Quando é a União, né, pelo que diz o artigo 158, inciso 2º da Constituição Federal, quando é a União, 50% do valor fica com o Estado. 50%, aliás, fica com o município. 50% fica com o Estado, aqui não recebe nada. O Estado não recebe nada. O Estado não recebe nada de ITR. O Estado não recebe nada de ITR. Então, quem recebe é o município, 50%. Não é verdade? 50% fica com a União e os outros 50% vai para o município da situação do imóvel. Município da situação do imóvel. Agora tem uma situação. Lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, diz que se o município tiver a capacidade tributária sobre o ITR, ele vai ficar com 100%. Então é o caso aqui do município de Rio Branco, né? O município de Rio Branco fica com 100%. Então o município de Rio Branco fica com 100%. Tranquilo? O município de Rio Branco fica com 100%. Por quê? Porque está enquadrado no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Então nós temos aqui o imposto sobre a renda, né? Ele é renda retido na fonte, né? 100% dos servidores fica com o Estado, 100% dos servidores fica com o município, né? O imposto residual do artigo 154, 20% vai ficar, quando for criado, para o Estado, né? O IPI, 10% de tudo que é recolhido vai para os estados, 10%. E aí nós temos uma situação de repasse, não é verdade? Pense num cara dando uma bicicleta, não é verdade? A bola vem e pá, ele dá uma bicicleta, né? Manda a bola lá do outro lado. É o que acontece aqui com o IPI, né? Então vejam que desses 10% de IPI, nos termos do artigo 159, parágrafo 3º, tá? 159, parágrafo 3º, nós temos aí que o IPI é 2,5%, desses 10, olha aqui, ó, 2,5% desses 10 serão repassados para os municípios. 2,5% desses 10. Então, o Estado recebe 10% e separa 2,5% e repassa para os municípios. Então, ele retira, né, e repassa para os municípios. Então, ele recebeu os 10% do Estado. Aí ele vai pegar esses 10%, vai separar, né, esses 2,5% e vai repassar para os municípios. Artigo 159, parágrafo 3º da Constituição Federal, certo? Artigo 159, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o imposto sobre a renda, né, tem esses dois aqui, essas duas situações. Depois nós temos uma outra situação, que é a CID. Olha aqui, ó. Veja que até aqui só tínhamos impostos. Agora nós vamos ter uma contribuição. CID. Qual é a CID? Qual é a CID que nós vamos tratar? É aquela CID que está no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a chamada CID combustível. CID combustível. Então, lá no artigo 159, inciso 3º, artigo 159, inciso 3º da Constituição Federal, né? Artigo 159, inciso 3º da Constituição Federal, diz que de tudo que for arrecadado decide combustível e deverá ser aplicada na infraestrutura prevista no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, de tudo que for recolhido, 29%, olha aqui esse número, 29%, né? 29% será repassado para o Estado. 29% será repassado para o Estado. Então, os estados vão receber quanto?
29% de tudo que for recolhido da CID. Como é que o Estado vai receber? 29% de tudo que for recolhido com a CID combustível. CID combustível, do artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal. E lá no artigo 159, parágrafo 4º, artigo 159, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 159, parágrafo 4º, diz que destes 29, 25% serão repassados para, então, artigo 159, parágrafo 4º, né, diz que desses 29, 25% serão repassados, 25% serão repassados para os municípios. Então, vejam, o Estado recebe 29% e repassa 20%. Então, ele recebe os 29%, separa esses 29% e repassa para o município os 25%. Certo? Então, isso nós vamos estudar, aprofundar isso, mas é importante que entendam agora. Então, deem uma lida lá no artigo 159 da Constituição Federal e verão que vai receber 29%, né, e vai repassar para os municípios 25% destes 29. 25% destes 29. Né? Vou tomar uma aguinha aqui que a coisa tá complicadinha, é verdade? Deixa eu juntar essa papelada aqui. Conferir aqui, ver se está certo. Enfim. Eu costumo não anotar, isso é bom depois como experiência, né? Eu costumo não anotar nada e acabo, durante o período que eu estou falando, surge uma dúvida, né? E aí eu fico martelando essa dúvida e fica aquela coisa assim, parece que eu estou com o pensamento bloqueado num canto e falando sobre o resto, né? Isso complica um pouco, mas é isso mesmo. Então nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, embora a minha garganta esteja também bem ruinzinha, né? Mas eu acho que tá dando a contento aí. Vamos lá. Então nós temos aqui o sistema de repartição direta tributária, sistema de repartição direta. Né? Sistema de repartição direta. Então nós temos aqui impostos, né? Impostos federais de competência da União, impostos de competência da União e uma contribuição que é a CID, que foi colocada aqui pela emenda constitucional número 42, depois evoluiu com a emenda 44, mas ela foi colocada aqui com a emenda 42 lá em 2003, não é verdade? Antes era só imposto, então cuidado aí com a leitura de alguns livros aí. Se for um livro bem antiguinho, tem que prestar atenção nisso. Em 2013 é que entrou a CID nesse sistema de repartição tributária. Em 2003 com a emenda constitucional número 42. Né? Depois nós temos dois tributos aqui. Dois tributos estaduais, ou seja, dois impostos estaduais. Então, mais dois impostos estaduais. Quais são esses impostos estaduais? Nós temos aqui o ICMS, aliás, o IPVA, né? IPVA, né? E o ICMS. O que tem esses impostos? Na verdade, o IPVA está previsto lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, e é regulado pela Lei Complementar número 114 aqui do Estado do Acre. De tudo que se arrecada de IPVA, que o Estado arrecada de IPVA, né, que o Estado arrecada, porque é um imposto de competência do Estado, né, ele repassa 50% para o município onde for registrada a placa do automóvel. Então, se a placa é registrada lá em Porto Walter, o município vai repassar 50% do imposto desse automóvel lá para Porto Walter, não é verdade? Então nós temos aqui 50% é do município e 50% é do Estado. Artigo 158, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 158, inciso 3º da Constituição Federal. Mas o segredo está aqui no artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal, quando fala sobre, né, o ICMS, a repartição do ICMS.
de tudo que o Estado arrecada de ICMS, de tudo que o Estado arrecada a título de ICMS. O ICMS é um tributo de competência do Estado, está no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, regulado pela Lei Complementar número 55 e o Decreto 008, na verdade, em âmbito federal, é a Lei Candir, a Lei número 87, Lei Complementar